tarde com muita alegria, com a paz do Senhor e o amor de Maria. Intenções para a Santa Missa. Natalício de Celso Gregório de Lima, Clécio da Silva, Maria Yolanda Silva de Souza, Maria Lúcia Fernandes de Oliveira, Maria Lucimar Araújo Barbosa, Noedson Dutra de Almeida, Vera Lúcia Torres, Júlia Macedo Rocha, Amélia Cristine Isabelle Pavelova Bonifácio e Celso Gregório de Lima. Aniversário, casamento, matrimônio. Aelson Nilander de Freitas e Ana Rivênia Ferreira Amorim. Ana Rivênia Amorim Ferreira Nilander. Antônio de Queiroz Neto. Maria do Socorro Coelho da S. Souza. Daniela Fernandes da Silva e Francisco Canidé Mesquita de Moraes. Geilza Costa de Andrade e Carlos Alberto de Andrade. Gilvânio Alexandre Alves de Medeiros e Clarissa Angélica Alves Medeiros. Que é Ginaldo do Nascimento Freire e Maria das Graças Câmara Ferreira. Neire Róbia Cárlia Diniz e Diógene Galindo Diniz. Em ação de graças, pela vida de Lindenberg Pereira Barros, pela saúde de Aldenor Medeiros de Araújo, por todos os pais vivos. Em súplica, pela saúde de Antônio Alves Ferreira Neto, pelo desenvolvimento de Heitor Carlos Cunha Oliveira, pelas intenções da família Loia de Melo, pela conversão e salvação de Patrícia Nogueira e família, pela saúde de Stig Ruf Henriques Soderbeck, pela saúde de Paula Francinete de Araújo Conrado Soderbeck, a Santa Clara e a São Rafael pedindo uma graça, pela saúde de Tereza Cristina, pela conversão e libertação de Francisco Canidé Lopes, falecidos, Maria Alves Ferreira, José Ferreira dos Santos, Edgar Torres de Oliveira, Gilson Moraes, Edilson Barbalho Campo, Maria de Lourdes Barbalho Campo, Ednor Nicolau da Silva, Ana Azevedo da Silva, pelas almas do purgatório, pelos falecidos da família Loia de Melo, Maria Gorete Fonseca dos Santos, Severino Vigílio da Cruz, Sebastião Ferreira do Nascimento, Iracema Gomes da Costa Pereira, Kelly de Moraes Bezerra, Ana Maria Pereira, João Batista de Medeiros, Manuel Severino da Silva Lucena, 30 dias, Adonias Acioli da Silva e familiares falecidos, Júlia Braz da Silva e familiares falecidos, José Lopes de Macedo, Severina Vitorino de Souza, Marcelino José de Almeida e família, Engrácia Teixeira Alves, Mariano Alves, João Lopes Soares, José Gabriel Soares, Severino Clementino de Lima, Luiz Pereira Barros, Cipriano Estefânio, José Erni de Freitas, Sebastião Guilherme da Silva, José Lima de Souza, João Batista Rodrigues de Souza, José Pinto Ferreira, Francisco Pereira do Nascimento,
Geraldo Silva de Carvalho, Godofredo da Costa Pereira, Luiz Xavier da Silva, Lamartine Dantas Saldanha, Eurides Vilar Saldanha, Joaquim Franco de Oliveira, Sebastião Leitão de Almeida, Cícero Laurindo de Moura, Francisco das Chagas Barreto, Lauro Gomes de França, Inácio Agapito Pimentel, Marcelino Florencio Dantas, por todos os pais falecidos, e Murilo Augusto Moacir de Souza Araújo. Que este tempo de graça, renovação espiritual e encontro com Deus, sejam muito bem-vindos ao nosso 9º dia de festa, em honra a Santa Clara, nossa padroeira, cujo tema que refletimos este ano, Santa Clara, exemplo de missão e compromisso com Deus. Com muita alegria, convido a Assembleia a acolher os noiteiros de hoje. Pascom. Convidamos a Pascom. Ministério de Música. Coroinhas. Ministério da Palavra. Messi. Missa do 19º do tempo comum. Reunimos-nos para celebrar a Páscoa dominical e fazer a experiência do encontro com o Senhor que vai passar, presente na palavra e na Eucaristia. Jesus deseja fortalecer nossa fé e ser nossa segurança nas tempestades que enfrentamos na vida. Celebremos em comunhão com os vocacionados à vida em família, especialmente com os pais, neste seu dia. É com muita alegria que acolhemos
A procissão de entrada sob a presidência da celebração do seu padre Luciano Inácio, confessor da Catedral e capelão do Morada da Paz. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja, pois todos nós participamos do mesmo pão da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. O pão que reunidos nós partimos é a participação do corpo do Senhor. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja, pois todos nós participamos do pão da unidade, é o corpo do Senhor, a comunhão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão no sangue do Senhor. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja, pois todos nós participamos do mesmo pão da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. A ordem do Senhor obedecendo,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, Pai e fé, da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Santa Missa, também a um dia da festa de nossa padroeira Santa Clara. E diante do altar do Senhor vamos apresentando as nossas intenções, agradecimentos, neste dia tão especial também para todos os pais. Segundo domingo de agosto, onde nós rezamos por todos os pais. E o mês de agosto nós queremos rezar por todas as vocações, para que Deus fortaleça cada vez mais cada um em sua missão. E assim vamos rezando pelos nossos entes queridos, aqueles pais que cumpriram a sua missão e hoje se encontra na glória de Deus, para que Deus conceda a todos o descanso eterno. E a festa da padroeira é para a gente se reabastecer, se fortalecer, e que a devoção nos leve cada vez mais a viver a fé que nos leva a ser uma pessoa cada dia melhor, seguindo o exemplo de Santa Clara e de tantos santos. Que Deus possa cada vez mais derramar suas bênçãos sobre todos nós. E para bem celebrarmos esta missa, vamos reconhecer as nossas faltas, nossos pecados, diante do altar do Senhor, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai e arrependidos, cantemos nosso ato penitencial. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, Kyrie eleison, eleison, eleison. Christ eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos nosso hino de louvor. glória, glória,
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Na terra brotará fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará sua
colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar. Enquanto ele despediria as multidões, depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos mais uma noite, mais um dia dos festejos da nossa padroeira. Ao reverendíssimo Padre Edinaldo, né, onde há algum tempo já conheci, desde quando eu cheguei para frequentar os encontros vocacionados. Foi o meu primeiro contato, na época, o seminarista Padre Edinaldo. Em 99, foi o ano em que eu comecei a frequentar os encontros vocacionados. E ao longo desse tempo, de 27 anos, a gente tem uma relação de amizade muito boa. Mesmo ele no canto dele, eu no meu, mas a gente sempre caminha, né, levando o evangelho adiante. E essa relação é muito boa, né? Até porque foi também meu professor, né, ao longo do tempo formativo no seminário. E para mim é uma alegria muito grande estar nesta noite celebrando a festa da padroeira Santa Clara, que para mim foi uma novidade, né? Que eu não estava nem sabendo que era festa. E também eu me alegro por estar aqui com vocês, ao diácono Márcio, o seminarista aqui, iniciando sua formação, neste ano, neste mês de agosto, em que nós rezamos por todas as vocações. E queremos, né, colocar diante do altar do Senhor, né, a sua vocação, para que Deus possa abençoar cada vez mais e sob a proteção de Santa Clara que possamos ter futuramente, né, um bom padre para levar adiante também o Evangelho. E a todos nós aqui presentes, acólitos, coroinhas, ministérios da liturgia, também os ministros extraordinários da comunhão eucarística, ministério de música, todos nós batizados, devotos de Nossa Senhora, como é bom a gente ouvir a palavra de Deus, principalmente neste dia, o domingo, que é o dia do Senhor. É um dia onde a gente deve estar com a nossa agenda ali, anualmente, né, marcada este compromisso, esta hora de participar da Santa Missa, porque é o dia do Senhor e como católicos nós precisamos participar sempre, porque é na missa onde a gente se abastece, se fortalece, e tem até um dito, né, que diz: domingo com missa é semana com graça. Domingo sem missa é uma semana sem a graça de Deus. Então nós precisamos se reabastecer para a jornada de trabalho que ao longo da semana apresenta para todos nós. E assim Deus vai se manifestando através, né, de pequenas coisas. Não em coisas grandiosas, mas em pequenas coisas, Deus vai mostrando para todos nós o que nós precisamos realizar neste mundo e o caminho que nós precisamos seguir. Celebrando também este domingo, que é o domingo que nós rezamos por todos os pais, pedindo a Deus que conceda aos pais sabedoria para que tenha discernimento na condução do seu lar, da sua família. E nós nos voltamos para a imagem de São José, que soube muito bem, com o seu jeito, com sua maneira, ele conduziu a família, protegeu, e ali sempre estava protegendo
a sua família, exercendo a sua profissão e ensinando a sua profissão. Assim deve ser os pais na condução do seu lar, da sua família, para que nós possamos também ter uma família abençoada por Deus. E se nós, meus irmãos, nos voltarmos à palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, já o livro dos Reis apresenta para todos nós o profeta Elias, a manifestação de Deus para Elias, que não foi em coisas grandiosas, não foi, meus irmãos, em coisas que chamasse a atenção, mas foi na brisa suave, onde Deus se manifestou a Elias. Assim Deus se manifesta a você também em pequenas coisas, em uma palavra, em uma frase, em uma criança chegando para você, em um encontro com alguém. Deus vai manifestando para todos nós a sua presença constante, que Ele não abandona, mas Ele está sempre caminhando conosco. E assim nós, meus irmãos, vamos percebendo quanto Deus é bom para com todos nós. Se a gente olharmos, o próprio Jesus apresenta o seu Pai para todos nós como um Deus que é misericordioso, como um Deus que é bondoso, um Deus que é paciente, um Deus que é para todos nós, aquele que está sempre nos protegendo. Assim, Jesus quis revelar o seu Pai para todos nós, porque a palavra de Deus diz para todos nós: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E quem o Filho quiser revelar o seu Pai, e Jesus quis revelar o seu Pai para todos nós como um Deus que é misericordioso, que muitas vezes, sem merecermos, Deus lhe ama. Deus está sempre presente. Se muitas vezes a gente acha que Deus não nos ama, que Deus não realiza a obra na nossa vida, é muitas vezes que nós não compreendemos o Evangelho, a palavra de Deus, porque Deus sempre realiza a sua obra em nossa vida. Mas não é na hora que a gente quer, não é no momento que a gente quer, porque o tempo da gente é diferente do tempo de Deus. E Deus sabe da sua necessidade, Deus sabe daquilo que você tanto necessita. E se muitas vezes você faz um pedido, você pede uma graça, Deus realiza aquilo que você precisa, mas na hora e no momento certo. Por isso nós precisamos sempre pedir a Deus paciência, mas sempre estarmos com o nosso coração voltado para Ele, para rezar, para estar à disposição diante do altar do Senhor. E assim Deus vai realizando a sua obra na nossa vida. Se olharmos o evangelho que nós acabamos de ouvir, o evangelista São Mateus apresenta para todos nós dizendo que quando Jesus abençoou aqueles 5 pães e 2 peixes e alimentou mais ou menos 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças, e ainda sobrou 12 cestos com os pedaços daqueles pães, ele dispensou, os discípulos, mandou que ele fosse para outra margem, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. E quando Jesus despedia as multidões, ele vai se reservar, ele vai estar só com seu Pai para rezar, ele vai ao monte. Nós não vamos ao monte, mas nós viemos à igreja, onde é o encontro com o Senhor, onde nós nos fortalecemos aqui na igreja, onde nós nos abastecemos aqui na igreja, em 3 momentos, com a assembleia reunida, com a palavra, com a Eucaristia. E nós precisamos sair da missa, não da mesma forma que nós chegamos, mas sair cada vez mais confiantes,
Como disse para todos nós no finalzinho do Evangelho, este é verdadeiramente o Filho de Deus. É reconhecer Jesus como Filho de Deus, como aquele que veio nos salvar. E diante da missão, Deus, meus irmãos, vai realizando a sua obra na nossa vida. Por isso, diante do altar do Senhor, vivendo este momento da festa da nossa padroeira, Santa Clara, que nós possamos cada vez mais se colocar à disposição do Senhor, ser um canal da sua graça para as outras pessoas. Deus necessita das suas pernas, dos seus braços, da sua voz, para que o Evangelho chegue ao coração. E muitas vezes nós agimos como Pedro, somos fracos na fé. E nós, meus irmãos, ouvimos Jesus dizer, homem fraco na fé. Com Pedro, se a gente for vermos a palavra de Deus, Deus sempre se utilizou de Pedro para mostrar quem é Jesus. Mas aqui, Pedro, diante daquela situação, daquela cena, em que Jesus andava, caminhava sobre o mar, e os discípulos achando que era um fantasma, e Jesus vai dizer para ele, sou eu, né? Não tenhas medo, né? E Pedro vai dizer, Senhor, se és tu, permita que eu vá até aí. E Jesus diz, vem. E Pedro vai caminhando sobre a água. Mas o vento bate e ele começa a afundar porque tem medo. E ele logo vai dizer, Senhor, salva-me. Jesus estende a sua mão e logo pega na mão de Pedro. Os dois entram na barca e eles, meus irmãos, reconhecem Jesus como verdadeiramente o Filho de Deus. Por isso, em nossa caminhada, nós temos também os nossos momentos de medo, nós temos as nossas fraquezas e precisamos sempre, como Pedro, dizer, Senhor, salva-me. E estendendo a mão, Jesus estará sempre com seus braços estendidos para nos erguer e chamar para a missão. Por isso, você que aqui se encontra, que estava afastado ou muitas vezes está duvidoso, né? Se continua, nós estamos aqui porque Deus assim reservou este momento para você. Por isso, abra o seu coração. Procuremos cada vez mais ter o nosso coração para fazer o bem, porque é a missão de todos nós em comum, fazer o bem. Quem procura neste mundo se esforçar, lutar para fazer o melhor que nós podemos, e se não conseguirmos, Deus está vendo a sua luta, o seu esforço, e se muitas vezes não conseguir, Ele estará sempre com os seus braços estendidos para lhe erguer e assim lhe chamar para a missão. Por isso, não desanimemos, mas procuremos sempre pedir a Deus força, sabedoria para bem viver neste mundo. E a você, Pai, Deus continue a lhe abençoar. E se tem uma coisa que nós precisamos sempre pedir a Deus, é aquilo que Salomão pediu, sabedoria. No início do seu reinado, o rei Salomão não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu riqueza para si, mas o que ele pediu foi sabedoria para bem governar o seu povo. E esta oração agradou a Deus. E ele vai dizer, nem antes nem depois haverá alguém tão sábio como o rei Salomão. Por isso, pai, mãe, peçamos sabedoria para bem governar o lar, a nossa vida, a família, e que Deus vai sempre nos abençoar cada vez mais na missão. Que a festa da nossa padroeira nos deixe cada vez mais convencidos de que nós precisamos estar unidos e fazendo a minha parte, eu vou contribuir para que o mundo seja melhor, que a minha comunidade, a minha igreja seja cada vez mais fervorosa, fazendo cada um
a sua parte. E dando as mãos, nós construiremos uma comunidade mais unida, mais fraterna e mais solidária. Que a nossa padroeira, Santa Clara, possa estar sempre intercedendo por todos nós, para que sejamos filhos cada vez mais prediletos para o nosso Pai do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, de pé, professemos a nossa fé. É o credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentada à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, rezemos ao Senhor da vida, para que olhe para nós e receba nossos pedidos de filhos e filhas, dizendo com fé: concedei-nos, Senhor, a vossa salvação. Senhor, vós que vos manifestaste na brisa suave, acompanhai com vossa constante proteção a Igreja em sua missão de evangelização, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa salvação. Vós que suscitais a paz e a justiça nos corações humanos, inspirai aos que concorrem a cargos públicos a disposição de ajudar a construir uma nação fraterna e justa para todos, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa salvação. Vós, cujo Filho estendeu a mão aos apóstolos em perigo, vinde em socorro de todos aqueles que estão atravessando as tempestades na vida, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa salvação. Vós, que sois para nós como um Pai bondoso, cumulai de bênçãos os pais e todas as famílias, particularmente as afligidas por discórdia e doenças, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa salvação. Senhor nosso Deus, que nunca abandonai vosso povo, acolhei as preces que vossa família reunida vos apresentou por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nosso Deus fez um mundo tão perfeito, colocou em nosso peito a semente do amor. E por isso a
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa igreja, e ela agora vos apresenta, transformai-o por vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso, de fato, pelo vosso verbo, criastes o universo, e tudo governais com equidade. Vós nos destes vosso Filho, feito carne, como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra e nos chamou a seguir os seus passos. Ele é o caminho que nos conduz até vós, a verdade que nos liberta, a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho reunis uma só família, os homens e as mulheres criados para a glória do vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por isso, agora e sempre, unidos a todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os acompanhai no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Bendito o vosso Filho presente entre nós. Por isso nós vos suplicamos, Pai de bondade, enviai o vosso Espírito Santo, para que santifique estes dons do pão e do vinho, e se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, na noite da última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes Que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando, pois, ó Pai Santo, o memorial da Páscoa de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor, pela paixão e morte de cruz. Vós o fizestes entrar na glória da ressurreição e o colocastes à vossa direita. Enquanto esperamos sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que nos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. O Espírito nos una num só corpo. Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso, vivificai-nos no Espírito, tornai-nos semelhantes à imagem do vosso Filho e confirmai-nos no vínculo da comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo João e seu auxiliar Silvio, os outros bispos, os presbíteros e diáconos e todo o vosso povo. Confirmai na unidade a vossa igreja. Fazei que todos os fiéis da igreja, discernindo os sinais dos tempos, à luz da fé, empenhem-se coerentemente no serviço do Evangelho. Tornai-nos atentos às necessidades de todas as pessoas, para que, participando de suas dores e angústias, de suas alegrias e esperanças, fielmente lhes anunciemos a salvação e com eles sigamos no caminho do vosso reino. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, cujos nomes foram pronunciados no início desta celebração, que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e na ressurreição concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei também a nós, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco e com a bem-aventurada Virgem Maria, com seu esposo São José, os apóstolos e mártires, com a nossa padroeira Santa Clara e todos os santos, São Francisco de Assis, Santa Teresinha, São Pio. Vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho, Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamentos, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia Nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não-lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, com gesto de comunhão fraterna, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. pão que não se reparte, não mata a fome, deixa de ser pão. Vida se torna mais vida.
deixa de ser pão. Vida se torna mais vida quando é vivida na condivisão. Eu vivia fugindo de Cristo E não lhe dava o meu coração. mas aqui os meus olhos se abriram Quando repartiram comigo o pão. mesa do nosso Deus, há lugar para todos, há vinho e pão. É o próprio Deus que se doa, liberta e perdoa, envia em missão. Eu vivia fugindo de Cristo e não lhe dava o meu coração. Mas aqui os meus olhos se abriram quando repartiram comigo o pão. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar um mistério profundo. Corpo de Cristo é comida, meu sangue é bebida pra vida do mundo. Eu vivia fugindo de Cristo e não lhe dava o meu coração. Mas aqui os meus olhos se abriram quando repartiram comigo o pão. Na mesa o pão partilhado é fonte de vida, de amor, comunhão. Nossa vida é serviço, é o compromisso de libertação. Eu vivia fugindo de Cristo e não lhe dava o meu coração. Mas aqui os meus olhos se abriram quando repartiram comigo o pão. São partes deste caminho, chamado e proposta
O pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo, diz o Senhor. Evangelista João, capítulo 6, versículo 51. Oremos. Ó Senhor, a comunhão do vosso sacramento que acabamos de receber, nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa noite. Paz e bem. Avisos paroquiais. A paróquia de Santa Clara estará juntamente com a Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus oferecendo o curso de consagração a Jesus por Nossa Senhora. O curso será dia 21 de agosto até 9 de outubro. Os encontros serão na paróquia nas sextas-feiras, às 19h30. O dia da consagração, no entanto, será dia 12 de outubro, no dia da Nossa Senhora Aparecida, na missa das 17h30. O local será aqui na igreja de Santa Clara. As inscrições podem ser feitas na secretaria ou contatando Rodrigo, Mary ou Laís. Primeiro Segue-me de Santa Clara. As inscrições ainda estão abertas. Aqueles que tiverem interesse podem procurar a Pascom ou Letícia da Pastoral da Juventude ao final da Santa Missa. Encerramento da festa de Santa Clara. Na terça-feira desta semana, dia 11, celebraremos com muita fé e alegria o encerramento da nossa festa de Santa Clara. Às 17h30 vai ter a procissão saindo da Igreja Matriz e às 19h a Santa Missa de encerramento. Venha participar conosco deste momento especial de fé, devoção e gratidão. Esperamos por você e sua família. É a Pastoral da Comunicação levando as informações de interesse para toda a comunidade. Uma breve homenagem ao Dia dos Pais, com todo carinho, com tom carinhoso e nordestino, do Ministério da Palavra. Hoje é dia de alegria, de abraço e gratidão, de festejar nosso Pai, com amor no coração, pois seu exemplo é caminho, seu conselho é nosso ninho e sua vida inspiração. Pai é força e esperança, é presença e proteção, é quem luta pela família com coragem e dedicação. Mas quando a vida aperta, sua palavra nos desperta e nos dá a direção. Pai querido, neste dia, receba a nossa homenagem, que Deus cubra a sua vida de saúde e de coragem, que jamais lhe falte amor, que caminhe com o Senhor em toda a sua viagem. Existe um grande tesouro que dinheiro não compra não, é ter um pai ao nosso lado com carinho e afeição. Por isso hoje agradeço com todo o meu apreço por toda a sua dedicação. Santa Clara é amante da Eucaristia, São José é inspiração, Nossa Senhora é mãe zelosa, Deus é nossa proteção. Pais fortes e capazes, alegres, firmes e eficazes, são abençoados de coração. Feliz Dia dos Pais. Em nome do Ministério da Palavra e da Paróquia Santa Clara, a todos os pais. Neste momento, iremos chamar os padrinhos desta noite para receber a sua lembrança. Convidamos o padre Luciano Inácio, capelão e confessor da Catedral, capelão... Capelão Morada da Paz e confessor da Catedral, perdão. Queiram, por gentileza, vir para aqui de frente para o altar, e de frente aqui para o nosso padre, Cleane Lima de Araújo e família. Igor e Everusca e família.
o médico pediu para que ele não assumisse nenhum compromisso durante esse mês de agosto. Por esse motivo, não pôde estar conosco. Nós convidamos o padre Luciano, por isso que ele não sabia que era festa padroeira. Imediatamente ele aceitou, eu achei ótimo, e não disse nada. Quando ele chegou aqui foi o que eu falei. Então nós agradecemos pela sua presença. Terça-feira, se Deus quiser, se der certo, volte. Para quem o padre Luciano, vocês conhecem, é o tio do padre Léo, que conviveu conosco, nosso vigário paroquial. O tio e o sobrinho são padres. Então vamos agradecê-lo com a salva de palmas. Muito bem, de 7 às 19 horas era a missa lá no conjunto Cajupiranga, né? Mas o padre nunca atrasa, né? Porque só tem missa quando o padre chega, né? Então, recebamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Santa Clara! Viva.